Alô, vamos lá então finalmente dar sequência à nossa série sobre casos gramaticais. Desta vez vamos falar sobre o caso acusativo. Vamos começar pela definição, né? Basicamente, o que é o caso acusativo? É o caso gramatical usado para marcar o objeto direto de um verbo transitivo. Essa é a definição básica, o uso básico aí do acusativo, tá? É também o caso do nome que é mais paciente da ação verbal, ou seja, aquele que sofre o resultado da ação do verbo, né? A gente já viu no nominativo, né, que indica o sujeito, aquele que realiza a ação. O acusativo seria então o complemento dessa dinâmica aí, né? O sujeito realiza algo, realiza uma ação sobre algo, esse algo sobre o qual a ação é realizada seria o paciente, então aí mais relacionado ao caso acusativo, tá? E também é comumente usado com preposições. Tá? Nós vamos ver isso já já. Também é usado com sentido adverbial, ok? E para indicar o predicativo do objeto. Nós vimos que o predicativo do sujeito é indicado com o nominativo, nada mais normal do que o predicativo do objeto ser indicado aí com o acusativo. E também é usado para indicar o sujeito de orações subordinadas, mas isso é algo bem específico que nós vamos ver também daqui a pouco. Vamos falar um pouco então sobre a etimologia, né? Porque a princípio parece meio estranho, né? Acusativos vem do verbo accusare, né? Accuso, que é como no português mesmo, acusar, a ideia de apontar um culpado, né? Então, como assim, né? Apontar o culpado? Se o caso acusativo marca aquele que sofre o resultado da ação, não aquele que realiza, que é culpado pelo que aconteceu, né? Como assim? O que acontece é que tem meio que um erro de tradução, né, lá da antiguidade. O nome do caso em grego é aitiatikeptosis, que significa basicamente o caso relacionado a um efeito. O nome original do grego é bem apropriado, né? Algo relacionado a um efeito aí, é algo que foi causado pela ação verbal. Tá? O efeito, resultado da ação verbal. Certo? Isso está relacionado ao adjetivo aitiatos, que é algo aí que foi causado, um adjetivo com uma ideia passiva, que foi causado, né? Que recebeu aí o efeito do verbo. Certo? Porém, quando foi se fazer a tradução para o latim, né? Ou sei lá, alguma coisa assim, se relacionou essa palavra com o verbo aitiaomai, que tem a ideia de acusar, culpar. Então o que houve aí foi uma interpretação, né, uma reinterpretação da palavra aitiaitike, que originalmente está relacionado ao aitiatos, que indica algo que foi causado, que sofreu, né, um efeito. Aí se interpretou como relacionado ao verbo aitiaomai, que é algo que aponta e que indica a causa, né, que é mais ativo, né, de apontar quem foi a causa de alguma coisa. Né? As duas palavras são relacionadas à palavra aitia, que significa causa, autoria. Né? Então, houve aí meio que uma reinterpretação ou um erro de tradução, sei lá, ou assim. Né? Mas ficou o nome acusativo, é o nome que nós temos hoje. Tá? Hoje não dá para a gente fazer nada sobre isso. Vamos então a alguns exemplos de caso acusativo marcando o objeto direto, que essa é a função primária. Se fala de acusativo, você tem que lembrar de objeto direto. Tá? Começando aí pelo latim, temos a frase panem edo, ou seja, eu como pão. No latim é relativamente simples, né, o acusativo, a formação do acusativo. Né? Masculino e feminino tem M, é marcado pela desinência M no singular e S no plural. Neutro vai ser sempre igual ao nominativo. Tá? Então, morfologicamente, pelo menos no latim, é bem simples a formação do acusativo. Panem edo, então aqui o pão eu como, né? A ordem das palavras no latim não faz diferença. Tá? Normalmente a gente põe o verbo no final, não é uma regra absoluta, você pode muito bem dizer edo panem, tá? Mas enfim, panem aí é a forma do acusativo, marca inequivocadamente o objeto direto do verbo. Tá? Mesma coisa aqui no russo, né? Temos aqui yaem chleb, que literalmente, né, eu como pão. Chleb é um substantivo masculino inanimado, né? Então nesse caso aí o acusativo é igual ao nominativo. Né?
Mais um exemplo aqui no grego, ó, tro topsomi. Mesma frase, tá? Eu como o pão. Tá? Esse to é o artigo definido, né? Eu como o pão. Um exemplo agora no húngaro, temos megesem a kenyeret. Poderia ser o verbo simples, né? Eszem a kenyeret. Enfim, esse et do final é a marca do acusativo, né? Indica então que a kenyeret é o objeto direto do verbo. Então, temos aqui o grego antigo, tonarton estio. Tonarton é a forma do acusativo. Você vê que no latim é marcado por M, né? O acusativo singular. No grego antigo é marcado por N. Bem semelhante aí. Bem que no grego, morfologicamente, é um pouquinho mais complicado o acusativo. Vamos agora então o exemplo do árabe, né? Ana akul al-khubz, ou ana akul al-khubza. No árabe clássico tem essa desinência A no final para marcar o acusativo, né? Ana akul al-khubza. Akulu al-khubza. Na língua falada geralmente não se usa esse sufixo, né? Ana akul al-khubz. Tá? No Esperanto nós temos mi manĝas la panon, né? O famoso acusativo do Esperanto, né? Que você nunca deve esquecer. Você vê que é marcado por N, né? Semelhante ao grego, né? Parecido também com o latim, que tem a nasal aí para marcar o acusativo. Tá? Mi manĝas la panon. Esse N é a marca do acusativo, indicando o objeto direto. Aqui a frase é a mesma, tá? Em todas essas línguas é a mesma frase. Eu como pão, eu como o pão. Tá? No turco, temos aqui então ekmeği yerim, né? Atenção no turco, tá? Tem problema aqui que causa muita confusão entre os estudantes. Por quê? No turco, quando a gente fala de acusativo, não é simplesmente objeto direto. No turco, o que se chama normalmente de acusativo é um acusativo definido. Essa forma do acusativo no turco ele inclui obrigatoriamente o artigo definido. Então aqui, ekmeği yerim, está dizendo eu como o pão. Tá? Se você for colocar em termos genéricos, eu como pão em geral, você não vai usar o acusativo. Tá? No turco seria então ekmek yerim. Tá? Seria diferente. Então, se você estuda turco, tenha isso em mente. O que se chama de acusativo no turco não é simplesmente acusativo, não é simplesmente objeto direto. É um objeto direto definido, inclui necessariamente o artigo definido. Tá? Não é só o artigo definido, não é só o objeto direto, é a soma dos dois. Tá? Próximo exemplo aqui no Quechua, tantatan mikushani. Tem a palavra tanta, que é pão, e aí esse último ta, que é a marca do acusativo, tá? É muito tá, né? Eu escolhi uma palavra muito legal, né? Tantatan mikushani. Então aqui tanta é pão, tantata é pão como objeto direto, tá? Esse N que tem aí não é marca do acusativo, tá? É um daqueles sufixos que marcam evidencialidade, né? Que são bem característicos aí do Quechua, que é algo que eu não entendi completamente ainda como se usa, mas enfim, é algo muito interessante, tá? Mas é um pouco complexo, porque é o que a gente não tem na nossa língua. Nas línguas europeias em geral não tem isso, né? São sufixos que marcam, por exemplo, se você está falando algo que você presenciou, ou se é algo que você ouviu dizer, e por aí vai, né? Então, esse N aí não é a marca do acusativo, tá? O que marca o acusativo aqui no Quechua é o tá do final. No alemão, ich esse das Brot. No sistema de casos no alemão é bem simples, relativamente simples, né? Em geral, não tem muita flexão no substantivo, pelo menos, né? Nos artigos e pronomes e adjetivos é mais. Mas aqui, ich esse das Brot é o objeto direto, então, teoricamente, pelo menos, está no acusativo. No japonês, talvez não seria o caso de falar sobre casos gramaticais no japonês, né? Como a gente viu falando sobre o nominativo, né? Por quê? No japonês não tem flexão nominal, por assim dizer. Tudo se resolve por meio de partículas. Então, aqui é a frase, então, pan o tabemasu. Esse o que vem depois de pan indica que pan é o objeto direto. Então, teoricamente, também seria o equivalente ao acusativo. Tá? Georgiano, temos aqui então a frase purs cham.
muita consoante junta. E aqui é interessante porque no georgiano o acusativo é marcado pela desinência S, né? Ors, esse S do final é o que marca o acusativo, né? O que nas línguas indo-europeias normalmente marca o nominativo ou o genitivo, né? No georgiano marca o acusativo. Pors, cham. Mesma coisa aqui, né? Mesma frase, eu como pão. Polonês, basicamente a mesma coisa do russo, né? Jem chleb. Diferença que no polonês a gente dispensa o uso do pronome, né? Jem chleb. No lituano, ashvalgal duona, também duona, pão, né? Na forma do acusativo, né? A com aquela marquinha ali. Seria um alongo, né? Duona. No albanês, aqui é um caso interessante, ó. Un eha bukan. Aqui, especificamente, objeto direto definido, tá? Eu como o pão, certo? Para fazer eu como pão, né, na forma indefinida ou genérica, não tem esse E e não tem esse N do final, seria unhabuka, tá? Mas enfim, aqui um exemplo do acusativo, essa partícula aqui também faz parte aí do objeto direto, né? O acusativo definido tem essa partícula E que vem antes do verbo, né, também marcando aí o acusativo. No tcheco, basicamente a mesma coisa do russo, né, do polonês, ja, jem chleb. No tcheco fica no meio termo, né, a gente pode usar o sujeito, pode omitir, você pode dizer ja, jem chleb, ou simplesmente jem chleb. Tanto faz, mas enfim, basicamente a mesma coisa aqui. Muito bem, vamos ver agora exemplos do acusativo regido por preposições. Nós vimos então como o objeto direto, né, o acusativo marcando o objeto direto. Vamos ver agora o acusativo quando ele é exigido por preposições. Começando então pelo latim, nós temos aí propter virtutem. Esse propter é uma preposição que significa por causa de. Então, propter virtutem não tem nada a ver com o objeto direto do verbo, tá? É um adjunto adverbial aí, indicando causa, né? Causa, motivo, razão ou circunstância. Propter. E esse virtutem está no acusativo única e exclusivamente porque a preposição propter exige esse caso, tá? Virtutem aí não é objeto direto. Propter virtutem, por causa da virtude. Tá? E no latim, assim como em várias outras línguas, como nós vamos ver, tem aí a possibilidade de usar o acusativo com preposições de lugar, quando você quer acrescentar a ideia de movimento. Então, olha aqui, por exemplo, ó, in horto, usando o caso ablativo, quer dizer no jardim, dentro do jardim. Compara aí com in hortum, usando o caso acusativo, você está acrescentando a ideia de movimento, para dentro do jardim, tipo, entrando no jardim. Né? A mesma coisa que temos sub umbra, que é sob a sombra, né? Embaixo da sombra, ou mesmo na sombra, né? Ou à sombra, a gente usaria o a com crase aí, né? À sombra, indicando uma localização, sem movimento. E aí, usando o caso ablativo, né? Sub umbra. Agora, se você usa o acusativo, ó, sub umbram, de novo você vê aí o M, né? Marcando o acusativo no latim, né? Masculino e feminino, né? No latim vai ser sempre com M o acusativo, tá? Singular. Então aí, sub umbram, no acusativo, para debaixo da sombra, você indo para a sombra, certo? Então aí, o acusativo acrescentando a ideia de movimento com preposições de lugar. Isso também acontece no russo, né? Tem aí, por exemplo, na stole, que é na mesa, sobre a mesa, né? Algo que está colocado, localizado sobre a mesa, usando o caso prepositivo. Agora, se você usou o acusativo, na stol, aí você acrescenta a ideia de movimento para cima da mesa, algo que está pulando para cima da mesa, algo que você está colocando em cima da mesa, né? A ideia de movimento. Próximo exemplo, v teatri, quer dizer no teatro, tá? Dentro do teatro, usando o caso prepositivo, localização sem movimento. Agora, v teatr, usando o acusativo, acrescenta a ideia de movimento para dentro do teatro, tá? Entrando no teatro. E tem também as preposições que requerem o acusativo simplesmente porque sim, independente do sentido. Tá? Aqui, por exemplo, cheris rieko, quer dizer ao longo do rio. Tá? Então, aqui, a preposição cheris simplesmente exige o acusativo, tá? Independente do sentido. Aqui o albanês usa o caso acusativo
por padrão, com as preposições, os exemplos aqui, né? Nefshatrat, nas aldeias, Meshokat, com os amigos, Pashacher, sem açúcar, e por aí vai, tá? Quase sempre a gente usa aí o caso acusativo com preposições no albanês. No Esperanto nós temos aí, no Esperanto a gente tem meio que uma exceção, né? Porque em geral preposições não usam o nominativo, tá? Em geral você nunca vai encontrar nominativo com preposições, mas há exceções, o Esperanto é uma delas, né? Por padrão você usa o nominativo com preposições. Aqui, por exemplo, sur la tablo, sobre a mesa, tá? Porém, assim como acontece no latim, no russo e em outras línguas indo-europeias, você pode usar o acusativo para acrescentar a ideia de movimento para as preposições de lugar. Então, se você diz sur la tablon como acusativo, você está dizendo para cima da mesa. Tá? Pensa aí, sei lá, um gato pulando, indo para cima da mesa. Aqui, por exemplo, en castello, quer dizer em um castelo, dentro de um castelo. Porém, se você usa o acusativo en castellon, dá a ideia de para dentro do castelo, de um castelo, né? Entrando em um castelo. Tá? O Esperanto meio que herdou essa característica aí das línguas indo-europeias, né? Apesar de não ser tecnicamente uma língua indo-europeia, mas trouxe bastante coisa aí, e essa é uma delas. O grego moderno, né, vem perdendo o sistema de casos, então meio que está jogando tudo aí para cima do acusativo, né, as preposições usando o acusativo. Aqui o exemplo, apotospiti, quer dizer da casa ou de casa, né, de dentro da casa, algo que no grego clássico, no grego antigo seria aí usado com genitivo ou uma preposição ex, talvez, né. No grego moderno você vai usar apó e o acusativo, a preposição acusativo, tá. Outro exemplo aí, metaposia, que é com os pés, né, tipo a pé, né. Também a preposição me exige o caso acusativo. No alemão a gente encontra aquela mesma dualidade que no latim, no russo, no esperanto, né, preposições que indicam lugar. Se você usa o acusativo, você acrescenta a ideia de movimento. Aqui o exemplo im Bett, que é uma contração de in dem Bett, usando o caso dativo, né, quer dizer na cama. Tá, localizado na cama, sem movimento, parado ali. Por outro lado, você tem ins Bett, que é a contração de in das Bett, que é o caso acusativo. Por ser acusativo, você acrescenta a ideia de movimento. Aqui, então seria para a cama. Tá? Ins Bett, para a cama. E tem também as preposições que usam só o caso acusativo mesmo, independente do sentido. Aqui o exemplo é für den Lehrer, para o professor. Certo? Vamos dar uma olhada agora em exemplos de acusativo com função adverbial. Tá? Não é mais objeto direto, não tem mais preposição. Tá? O acusativo puro, mas aqui com sentido adverbial. Temos aqui, por exemplo, o latim ite domum, quer dizer vão para casa. O verbo ire, né, é considerado intransitivo e aí domum no acusativo, marcando um complemento de lugar para onde, uma adjunta adverbial, né, de lugar para onde. Tá? Então, ite domum, vão para casa, vão embora. Tá? E aí você vê de novo o M marcando o acusativo singular no latim, né, no masculino e feminino. Tá? E tem também outros exemplos aí, ó, quadraginta annos, 40 anos, ou por 40 anos, durante 40 anos, tá? Aí um complemento circunstancial de tempo, tá? Tempo decorrido, né? A quadraginta annos aqui não seria o objeto direto, tá? Eu vivi nesse lugar por 40 anos, então é um complemento aí de tempo, tá? Mesma coisa aqui, annum quintum, no quinto ano, né? Também indicando aí uma circunstância de tempo, certo? Também não seria o objeto direto. No árabe nós temos aí dois exemplos, né? A primeira palavra jidan, que quer dizer muito, né? Que é a forma acusativa do substantivo jid, né? Aí que se passou aí a ser usada como função de advérbio e hoje é como se diz muito, né? A palavra normal para o advérbio muito no árabe. É a mesma coisa que o kathiran,
que o adjetivo kathir, que quer dizer muito ou muitos, né, numeroso, né, e aí no acusativo ficou a forma kathiran com função de advérbio. Né. No alemão a gente tem alguns casos, né, indicando circunstância de tempo, como aí do exemplo, né, diesen Abend, claramente um acusativo, né, diesen, né, masculino, né, diesen Abend, esta tarde, tipo, hoje à noite, né, Abend, tardezinha, noite, né, enfim. Indicando o complemento circunstancial de tempo. Tá? No grego antigo a gente tem exemplos semelhantes ao do latim, né? Aqui, por exemplo, 3 hemeras, que seria 3 dias, ou por 3 dias, durante 3 dias. Né? E o outro exemplo aqui que envolve o superlativo. Aqui, por exemplo, tentakisten, que quer dizer o mais rápido possível. A forma aí do acusativo feminino, né, usado aí para dar o sentido adverbial. Tá? Faça tal coisa o mais rápido possível. Não é um objeto direto. Tá? Então, indica um complemento circunstancial de modo, seria. Né? Sei lá. Vamos ver então agora um exemplo aí do acusativo como predicativo do objeto, né? Indicando o predicativo do objeto. Tá? Por exemplo, aqui no grego moderno, né? Afti ton viorisan daskalo. Eles o escolheram como professor. Tá? Viorisan escolheram, tipo, decidiram, tipo, nomearam seria melhor, né? Viorisan. Né? Afti ton viorisan daskalo, eles o nomearam como professor. Esse ton é ele, né? Objeto direto, e daskalo também, né? Acusativo. O nominativo seria daskalos, com S no final. Daskalo é acusativo. Então aqui funcionando aí como predicativo do objeto. Tá? Agora um caso bem interessante que meio que vai contra, né, a própria essência do acusativo, que é o acusativo sendo usado para indicar o sujeito de uma oração. Tá? Mas aqui é um exemplo bem específico, um caso bem específico, né, que acontece no latim em orações subordinadas, aquele famoso acusativo com infinitivo. Né? Olha um exemplo aqui, ó. 2 exemplos, na verdade. Né? Dixerunt eum juvare eam. Disseram que ele ajudava ela. Ajudaria, sei lá, enfim. A oração está reduzida, né? Não está conjugada, então o tempo verbal da tradução vai depender muito da interpretação e do contexto. Né? Então disseram que ele ajudava ela. Olha só, o verbo ajudar, juvare, tanto o sujeito quanto o objeto dele estão no acusativo. Tá? Mas isso só ocorre porque ele vem em uma oração subordinada. Tá? E toda essa oração, eum, juvare, eam, funciona como objeto direto do dixerunt. Tá? Então essa é uma construção um pouco maluca a princípio, né? Mas é algo muito característico do latim, tá? Essas orações reduzidas. E depois que você aprende a usar, você vê que é bem bacana, uma ferramenta bem legal aí. Outro exemplo aqui, dicit se bonam discipulam esse. Então, ela se diz uma boa aluna, ela se diz ser uma boa aluna. O se aí é reflexivo, então ela está dizendo sobre si mesma, né, que ela é uma boa aluna. Então aqui esse se é acusativo, né, objeto direto, a princípio, mas aqui ele é o sujeito do esse. Tipo, ela diz que ela mesma é uma boa aluna. Tá? Então aqui, e olha só que interessante, esse bonum discipula é o predicativo do sujeito da oração subordinada, mas também vem no acusativo. Né? Esse é o tipo de coisa que deixa os estudantes de letras malucos, né, no primeiro ano. Né? Como assim o acusativo não é objeto direto? Porque está usando para indicar o sujeito, o predicativo do sujeito. Mas é só na oração subordinada, né? Só nessas orações reduzidas aí. Tá? Enfim, é um caso bem específico e bem característico do latim. Muito bem, a gente viu então o acusativo, né? Os usos principais do acusativo. Você vê que é algo bem diferente, né? Quando a gente falou do nominativo. O nominativo é sujeito, predicativo do sujeito, pronto, acabou. Acusativo, a coisa já começa a complicar, né? Objeto direto, a circunstância adverbial, né? E outros usos aí com preposição. Tá? Basicamente você precisa ter em mente assim, que o acusativo indica aí meio que um alvo do verbo, tá? Enquanto o sujeito é o autor da ação, o acusativo seria então o alvo
tá? Ou o objeto direto, aquele que sofre a ação do verbo diretamente, ou em verbos de movimento, por exemplo, né, um movimento para onde, né, o alvo aí para onde o movimento está se direcionando, tá? E aí, claro, tem outros usos também, mas você tendo isso como uma base vai te ajudar bastante. Por enquanto é isso aí, até a próxima.